A história da humanidade é escrita com sangue, mas é alimentada por gordura. Enquanto o homem moderno se orgulha de suas embalagens a vácuo e conservantes químicos complexos, ele ignora um fato perturbador e cientificamente comprovado. No ano de 1912, a corrida para o Polo Sul não foi vencida pelo melhor navio ou pela tecnologia britânica mais avançada, mas por um tijolo de carne seca e gordura que os exploradores europeus chamavam de primitivo. Robert Falcon Scott e sua equipe morreram de fome com os estômagos cheios de rações científicas modernas, enquanto Roald Amundsen retornava mais forte do que quando começou. O segredo era o pemmican, uma substância que desafia todas as regras de segurança alimentar que você conhece hoje. Sem refrigeração e sem selos de laboratório, essa mistura possui uma vida útil documentada de mais de 50 anos em condições extremas. O que chamamos de progresso na indústria alimentar é, na verdade, uma regressão planejada para manter sua dependência em um sistema de energia instável e ineficiente. Para compreender a magnitude desta tecnologia, precisamos observar o conflito de 1814 no Vale do Rio Vermelho, no Canadá. Duas corporações gigantescas, a Companhia da Baía de Hudson e a Companhia do Noroeste, travaram uma guerra que ficou conhecida como a Guerra do Pemmican. Não se tratava de território, mas de controle calórico. Quem dominava o suprimento de gordura manufaturada controlava a logística de todo o continente. O governador Miles MacDonald chegou a proibir a exportação deste alimento, tentando sufocar seus rivais pela fome. Ele subestimou o fato de que o pemmican não era apenas comida, era autonomia política e militar. Os povos nativos que dominavam essa produção eram capazes de mover exércitos sem linhas de suprimentos, carregando combustível para semanas em pequenas bolsas de couro. A elite europeia, dependente de carne de porco salgada que apodrecia na umidade, descobriu da maneira mais violenta que, em ambientes hostis, quem controla a densidade energética controla o destino das nações. A indústria moderna de alimentos aprendeu essa lição, mas a utilizou contra o consumidor para gerar lucro através da fragilidade biológica e da dependência sistêmica total. Ao caminhar pelo corredor de um supermercado hoje, o que você vê não é nutrição, é marketing de obsolescência programada. O charque moderno é mantido macio propositalmente para vender água a preço de proteína. A umidade é mantida no limite exato da segurança biológica para aumentar o lucro por peso, criando um produto que está em suporte vital, dependente de nitritos e plástico, para não apodrecer em poucos meses. O pemmican autêntico opera em uma física diferente. Ao remover 80% do peso da carne através de uma secagem extrema, criamos uma estrutura onde a atividade microbiana é impossível. É um sistema de armazenamento de energia que não exige nada do ambiente externo, funcionando como uma bateria estável para o corpo humano. Enquanto as barras de cereais modernas causam picos de insulina e quedas bruscas de temperatura corporal, a gordura saturada do pemmican queima como carvão de alta qualidade, mantendo a fornalha biológica humana funcionando por 8 horas sem interrupções. A construção desta bateria biológica exige uma precisão que a produção em massa não consegue replicar. Existem 4 requisitos inegociáveis para o sucesso. Primeiro, a carne deve ser seca até o ponto de estalo, tornando-se quebradiça como um biscoito. Qualquer flexibilidade é sinal de umidade residual, o que significa falha futura e contaminação. Segundo, essa carne deve ser pulverizada até se transformar em pó fino, aumentando a área de superfície para que cada partícula de proteína seja selada. O terceiro pilar é o uso exclusivo de sebo de rim, uma gordura com ponto de fusão elevado que permanece sólida em temperatura ambiente. Gorduras vegetais ou banha de porco são quimicamente instáveis e tornam-se rançosas rapidamente sob o efeito do calor ou oxigênio. O quarto pilar é a proporção exata de 1:1 em peso. O resultado é um bloco hidrofóbico, onde o oxigênio não consegue penetrar de forma alguma. É um isolamento perfeito que protege a proteína da oxidação por décadas. A indústria não produz isso porque um alimento que dura gerações é um péssimo modelo de negócio para o lucro trimestral. O fracasso das tentativas militares modernas em replicar o pemmican é um testemunho da arrogância contemporânea que ignora a biologia.
A falha militar de 1945 não foi um erro de laboratório, mas uma desconexão com a biologia humana fundamental. Ao tentarem tornar o alimento mais palatável para o soldado médio, os engenheiros reduziram a proporção de gordura animal saturada e introduziram carboidratos processados. O resultado foi uma catástrofe metabólica em apenas 72 horas de uso contínuo. Os homens apresentaram fadiga crônica, perda de foco e incapacidade de manter o calor corporal em repouso. Eles haviam transformado uma bateria de longa duração em um pavio de queima rápida. O exército culpou o conceito do alimento em vez de admitir que a alteração da fórmula ancestral destruiu a funcionalidade térmica que permitiu aos povos do Ártico sobreviver. A ciência por trás do sebo de rim é o que separa a sobrevivência da morte por inanição em climas severos. O sebo bovino ou de bisão, quando extraído especificamente da área renal, possui uma estrutura de ácidos graxos altamente estável e densa. Diferente das gorduras poliinsaturadas que compõem a dieta moderna, o sebo não oxida facilmente quando exposto ao ar. Ele cria uma cápsula hermética em torno de cada fibra de proteína pulverizada. Essa proteção é tão eficiente que impede a proliferação de bactérias mesmo em ambientes úmidos. Enquanto o óleo de soja ou a gordura de porco se tornam rançosos e tóxicos em poucas semanas, o sebo de rim permanece quimicamente inerte, preservando seu valor nutricional intacto por décadas sem a necessidade de químicos. Para entender por que a indústria atual ignora essa tecnologia, devemos observar a economia da água. Na produção de carne seca comercial, a umidade é mantida em níveis elevados para garantir que o consumidor sinta uma textura suculenta. Essa água residual é o que torna o produto pesado e lucrativo nas prateleiras, mas também é o que o torna biologicamente perigoso. Para evitar que essa água apodreça a carne, as fábricas inundam o produto com nitratos, açúcares e fumaça líquida artificial. Você não está comprando um suprimento de emergência, está comprando um produto de conveniência desenhado para falhar rapidamente. O pemmican autêntico elimina a variável do lucro hídrico em favor da densidade calórica total e da estabilidade química permanente. Ao atingir o ponto de estalo na secagem, removemos o combustível da vida microbiana, criando uma densidade calórica que nenhuma barra de proteína moderna pode igualar em campo. O processo de pulverização da carne é outra etapa que a mecanização industrial falhou em otimizar para o consumo humano. No método tradicional, a carne seca é golpeada até que as fibras se transformem em uma farinha fina e homogênea. Esse aumento drástico na área de superfície permite que, ao misturar o sebo morno, ocorra uma saturação completa e profunda. Não restam bolsas de ar ou espaços vazios onde o oxigênio possa iniciar o processo de decomposição. Nas versões modernas, pedaços inteiros de carne são apenas mergulhados em gordura, criando falhas estruturais na preservação. A paciência do método manual era o que garantia que um pai pudesse preparar comida para que seu neto a consumisse décadas depois, sem risco de intoxicação. A eficiência do pemmican também se revela na termogênese humana, o processo de produção de calor interno. O corpo humano gasta energia para processar alimentos, mas a gordura animal saturada oferece o maior retorno sobre esse investimento metabólico conhecido na natureza. Enquanto os carboidratos exigem picos constantes de insulina, que drenam a energia mental e física, a gordura fornece uma liberação lenta e constante de energia nas células. Em condições de frio extremo, essa estabilidade é a diferença entre a vida plena e a hipotermia fatal em poucas horas de exposição. A equipe norueguesa de Amundsen não precisava parar constantemente para reabastecer seus níveis de açúcar no sangue. Eles possuíam um fluxo contínuo de energia que mantinha o núcleo do corpo aquecido, permitindo marchas de 12 horas em terrenos onde a equipe britânica colapsava sistematicamente. A lição esquecida da expedição de Robert Falcon Scott é que a ciência de laboratório da época subestimou a necessidade de gordura em favor da proteína magra e do açúcar refinado. Scott acreditava que rações equilibradas em Londres seriam superiores ao conhecimento selvagem dos nativos americanos e do Ártico. Ele pagou com a vida por essa arrogância técnica. Seus homens estavam sofrendo de uma condição conhecida como fome de coelho, uma morte dolorosa. A fome de coelho ocorre quando o excesso de proteína magra sem gordura suficiente sobrecarrega os rins e o fígado, levando à morte por exaustão nutricional mesmo com o estômago cheio. Eles tinham comida, mas sua biologia não conseguia extrair energia utilizável dela. O pemmican
Não era apenas um alimento, era a tecnologia de suporte à vida mais avançada do planeta, incompreendida por aqueles que se diziam civilizados e progressistas. Hoje, vivemos em um estado de vulnerabilidade nutricional mascarado pela abundância de calorias vazias e processadas. Se as cadeias de suprimento globais parassem por apenas uma semana, a maioria das pessoas descobriria que seus estoques de comida são biologicamente inúteis em uma situação de alto estresse físico. Dependemos de geladeiras que param sem eletricidade e de latas que ocupam espaço excessivo para o pouco combustível real que oferecem ao organismo. Reclamar o conhecimento do Pemmican é construir um bunker energético dentro de sua própria despensa sem depender de terceiros. É a compreensão de que a verdadeira segurança não vem de um selo do governo, mas da aplicação correta das leis da termodinâmica na preservação da vida. O passado nos deixou a solução definitiva. Cabe a nós parar de ignorar a voz da experiência histórica em favor da conveniência imediata. Reconstruir a capacidade de produzir seu próprio combustível é o passo final para a independência absoluta do sistema industrial de alimentos que nos torna fracos e dependentes. Ao dominar a técnica do sebo de rim e da secagem por estalo, você rompe o ciclo de dependência de uma indústria que lucra com a sua fome recorrente e sua saúde fragilizada. O Pemmican é o símbolo de uma era onde o homem não era um passageiro passivo do sistema, mas o mestre de sua própria resiliência física e mental. Agradecemos por dedicar seu tempo a esta investigação sobre a soberania alimentar perdida. Se você está pronto para resgatar as habilidades que garantiram a sobrevivência de nossos ancestrais nos momentos mais sombrios da história, sua jornada apenas começou. Inscreva-se para continuar explorando as verdades que a modernidade tentou enterrar sob o concreto e o plástico das cidades globais sem alma. O segredo da gordura manufaturada nunca foi realmente perdido, ele apenas aguarda por mentes dispostas a questionar a fragilidade perigosa do presente. O conhecimento técnico é a única ferramenta que não pesa na mochila e nunca expira, independentemente das condições externas. Vivemos em um mundo de incertezas, onde a infraestrutura que nos sustenta é muito mais delicada do que gostaríamos de admitir. A verdadeira preparação não consiste em acumular gadgets tecnológicos, mas em dominar os processos fundamentais que mantêm a vida em movimento quando a tecnologia falha. O Pemmican representa a vitória da física aplicada sobre a conveniência moderna, um testamento da engenhosidade humana em harmonia com a sua própria biologia animal. A produção artesanal desta ração exige uma mudança de mentalidade, saindo do consumo imediato para a visão de longo prazo. Cada etapa, desde a escolha do corte de carne mais magro até a purificação do sebo, é um investimento em segurança futura. Não há espaço para atalhos quando o objetivo é a preservação de décadas. A indústria moderna odeia o Pemmican justamente porque ele é indestrutível e não requer recompra constante. Ele é o antídoto para a sociedade do descarte. Ao aprender a processar o sebo de rim, você está lidando com uma das substâncias mais estáveis da natureza. É uma forma de energia química que ignora o tempo, mantendo-se pronta para ser convertida em calor e movimento humano a qualquer momento. Observamos hoje uma geração que esqueceu como tratar a gordura animal, tratando-a como um resíduo a ser descartado. No entanto, para o homem da fronteira, a gordura era o ouro branco que permitia a travessia de desertos e tundras. Sem ela, a proteína é apenas um fardo metabólico. O Pemmican resgata essa hierarquia nutricional, colocando a gordura saturada no seu devido lugar de honra, como o combustível preferencial da espécie humana. Esta investigação nos mostra que o progresso linear é uma ilusão. Muitas vezes, a solução para os problemas complexos do futuro está enterrada nas práticas mais simples e brutais do passado. Ignorar esses princípios é aceitar uma vulnerabilidade que nossos antepassados considerariam inaceitável para qualquer homem livre. A preservação da carne através do método do estalo e da selagem por sebo é um exemplo de engenharia passiva perfeita. Não há partes móveis, não há necessidade de energia externa e não há possibilidade de falha mecânica.
É o alimento definitivo para o cenário onde tudo o mais falhou. Ao contrário das conservas em lata que podem sofrer com o botulismo se houver uma pequena falha na vedação, o pemmican é inerentemente hostil à vida bacteriana devido à sua baixa atividade de água. Ele é um bloco sólido de estabilidade em um mundo em constante entropia. Aqueles que dominam essa arte possuem uma vantagem estratégica silenciosa sobre todos os outros que dependem da manutenção constante da rede elétrica nacional. As tribos das planícies não precisavam de laboratórios para saber que a adição de frutas secas ácidas, como os mirtilos, aumentava ainda mais a durabilidade e prevenia o escorbuto. Eles entendiam a sinergia entre os componentes sem precisar de microscópios. Essa sabedoria empírica é o que tentamos resgatar aqui, separando o que é ruído cultural do que é fato biológico imutável. O pemmican não é apenas uma curiosidade histórica para museus, é uma ferramenta prática que deve ser reintegrada ao arsenal de qualquer indivíduo que preze pela sua autonomia. O custo da ignorância técnica é a submissão total a sistemas que não têm o seu bem-estar como prioridade, mas sim o fluxo constante de capital e consumo desenfreado. Ao encerrarmos esta jornada pelo universo da gordura manufaturada, fica claro que a maior ameaça à nossa sobrevivência não é a falta de recursos, mas a perda do conhecimento de como utilizá-los. O pemmican é apenas a ponta do iceberg de uma vasta biblioteca de habilidades ancestrais que foram deliberadamente ofuscadas. Nossa missão é escavar essas verdades e trazê-las de volta à luz da consciência moderna. A soberania começa na despensa e termina na mente livre de ilusões industriais. O passado é um mestre severo, mas justo, que recompensa aqueles que respeitam suas leis. O futuro pertence aos que estão preparados, e a preparação começa com o entendimento da energia que move o nosso próprio corpo. A verdadeira força de uma civilização não é medida pelo que ela constrói quando tudo vai bem, mas pelo que sobra quando os pilares da modernidade estremecem. O pemmican é o que sobra. É a essência da resiliência destilada em forma de alimento. Cada barra produzida é um seguro contra o desconhecido e um lembrete de que somos capazes de prover para nós mesmos sem permissão externa. Não se deixe enganar pela facilidade do presente, pois ela é uma construção frágil. Busque a solidez do sebo e a firmeza da carne seca. Transforme o conhecimento em ação e a teoria em estoque real. O caminho da independência é pavimentado com a gordura dos fortes e a determinação dos que se recusam a ser apenas estatística. Agradecemos profundamente por acompanhar este documentário investigativo até o fim. Sua atenção é o primeiro passo para romper as correntes da dependência alimentar. O conhecimento compartilhado aqui é uma arma contra a fragilidade sistemática em que vivemos. Se você valoriza este tipo de conteúdo técnico e histórico, considere apoiar nossa busca contínua pelas tecnologias esquecidas da humanidade. Compartilhe esta informação com aqueles que ainda acreditam que a segurança vem de uma prateleira de supermercado. A verdade está diante de nós, oculta apenas pela névoa da conveniência moderna. Despedimo-nos, mantendo o compromisso com a verdade histórica e a autoridade dos fatos biológicos que regem a vida de todos nós. Este vídeo é um chamado à ação para todos os que sentem que algo fundamental foi perdido na transição para o século XXI. Não somos apenas consumidores, somos herdeiros de uma linhagem de sobreviventes que nunca conheceu a derrota diante da natureza. Honre essa linhagem aprendendo o que eles sabiam. O pemmican é a sua porta de entrada para um mundo de maior autonomia e menor medo. Que este roteiro sirva como o mapa para a sua própria exploração da independência. O tempo da ignorância voluntária acabou. É hora de forjar sua própria bateria biológica e caminhar com a confiança de quem conhece os segredos da carne e da gordura. O amanhã é incerto, mas o seu combustível não precisa ser. A sobrevivência é uma escolha que se faz todos os dias, através dos pequenos atos de preparação e do estudo das leis naturais. O pemmican nos ensina que a simplicidade, quando aliada à precisão técnica, supera qualquer complexidade industrial. Não se deixe levar pelas promessas vazias de rações mágicas que prometem tudo e entregam apenas fadiga. Confie no que foi testado pelo tempo e pelas neves da Antártida. A história não mente para aqueles que sabem ler seus sinais. Encerramos aqui nossa análise, mas o convite para o aprendizado permanece aberto. O passado está esperando para ser redescoberto por você. Até a nossa próxima investigação profunda nas sombras da história e nas luzes da sobrevivência real.
Por fim, lembre-se que o controle do seu suprimento energético é a base de todas as outras liberdades. Sem energia, não há pensamento, não há defesa e não há futuro. O Pemmican é a garantia de que, não importa o que aconteça com a rede elétrica ou com a bolsa de valores, sua fornalha interna continuará queimando. É o legado dos povos livres que se recusa a morrer. Mantenha-se atento, mantenha-se preparado e, acima de tudo, mantenha-se independente. O conhecimento é a única chama que ninguém pode apagar. Obrigado por estar conosco nesta jornada documental. Nos vemos no próximo capítulo da nossa busca pela soberania total através das eras. O segredo da gordura manufaturada agora pertence a você.